Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mídia Esmeraldina, esse canal independente 100% esmeraldino para você aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar da proposta que o Zé Ricardo recebeu para o futebol da Tailândia, pelo Buriram United. Esse é o nome do time que fez a proposta para o Zé Ricardo. Uma proposta muito boa. A gente vai falar sobre isso. Eu vou dar minha opinião também sobre a continuidade do Goiás sem ele, né? Uma provável continuidade sem ele. A gente não tem a confirmação que ele vai sair ainda, mas a gente vai falar também sobre isso e eu vou dar minha opinião aqui sobre o trabalho que ele tem desenvolvido até aqui. Antes de tudo, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu joinha também, se inscrever no nosso canal de cortes, tá? Tem o nosso canal de cortes, a gente posta vídeo lá, trechos das lives, das entrevistas, tem um conteúdo muito legal, o link vai estar aqui na descrição. E também falar dos nossos patrocinadores. A Guts Multinegócios, para você que está buscando uma vistoria veicular, um seguro, consórcio, financiamento, a Guts vai fornecer tudo isso para vocês da melhor maneira possível, tá? Eles têm parceria com várias empresas renomadas, vale muito a pena conhecer. O telefone deles está aqui na tela e o Instagram deles é @grupoguts_. Também temos a Tanus Joalheria, para você que está buscando joias de alto valor, de luxo, com melhor preço, melhor qualidade de Goiânia, é na Tanus que você vai conhecer isso, tá? Eles vão te atender da melhor maneira possível. E, enfim, eles têm, inclusive, especialidade em casamento. Se você estiver pensando em pedir a sua namorada em casamento, a Tanus é a melhor opção, porque eles vão te dar o acessório perfeito para que isso aconteça, tá? Então vale muito a pena conhecer. Fica lá no setor Marista, a loja, o telefone dele está aqui na tela e o Instagram é @tanusoficial, beleza? Bom, vamos lá então, vamos falar sobre o Zé Ricardo. O Zé Ricardo que tá para aceitar aí uma proposta do futebol da Tailândia, do Buriram United, tá? Essa proposta do Zé Ricardo. Eu até peguei aqui, galera, a proposta, tá? O Vene Casagrande, que é um repórter muito renomado lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, acho que ele é do Rio de Janeiro, na verdade, ele informou sobre essa proposta do Zé Ricardo. E, cara, se liga nessa proposta que o Zé Ricardo está recebendo. O Buriram United, da Tailândia, vai oferecer carros e casas privadas para o técnico, um salário de $600 mil por ano e um bônus de $80 mil em caso de títulos, velho. Olha isso, olha essa proposta que o Zé Ricardo está recebendo. Me desculpa, assim, ele só não vai se ele for muito desprovido de inteligência, para não falar outra coisa. Porque, cara, primeiro, ele tá aqui, não tá desenvolvendo um bom trabalho, por mais que ele tente enganar a imprensa e o torcedor falando que o trabalho está sendo bem feito, que ele está tendo continuidade, a gente sabe que não está sendo assim, o Goiás não está jogando nada, o Goiás teve uma invencibilidade de mentira no Campeonato Goiano, né? De mentira, assim, no sentido de que não enganava ninguém, né? Era uma invencibilidade que todo mundo estava vendo que, enfim, não significava nada. Que o time não estava jogando bem, os adversários eram muito fracos. E isso foi mostrado nesses dois últimos jogos, onde a gente foi eliminado do Campeonato Goiano para o Goiânia e a gente perdeu o clássico para o Vila Nova no primeiro jogo da Copa Verde, jogando muito mal. Mesmo que a gente estivesse ali com a bola, a estratégia do Vila era aquela, se defender, deixar a bola para o Goiás, que o Goiás tem muita limitação técnica e não conseguiu empatar o jogo, por isso que a gente perdeu, né? Então essa invencibilidade também já acabou. Assim, o trabalho está sendo muito mal feito. As contratações que o Zé Ricardo indicou foram, a grande maioria, péssimas. Contratações muito ruins, muito duvidosas. Então, assim, ele já chegou muito rejeitado aqui no Goiás. E todo o trabalho que ele tem feito assim nesses 3 primeiros meses aqui dele de Goiás foi um trabalho muito criticado. Foi um trabalho realmente que não mostrou absolutamente nada para a torcida, não convenceu nenhum torcedor. E a pressão, não só da torcida, mas também do conselho, dos dirigentes, está muito forte em cima dele. Então, cara, ele tem tudo para aceitar essa proposta, porque eu acho que ele não vai durar muito no Goiás, principalmente se ele for eliminado para o Vila, o que provavelmente vai acontecer. O Goiás não tem time para tentar reverter essa situação, apesar da vantagem ser mínima, ser só de 1-0. Mas o Goiás tem um time muito limitado. Então, assim, o Zé Ricardo dificilmente vai conseguir reverter esse placar. E eu, sendo bem sincero, sairia se fosse ele. Sairia, no lugar dele eu sairia. Cara, o Zé Ricardo, primeiro, ele nunca vai ganhar um salário como esse, de novo, $600 mil por ano. Um clube pagar isso pro Zé Ricardo é surreal. Mas a gente também tá falando do futebol da Tailândia também. Não é um grande futebol, um centro assim do futebol que todo mundo vai para lá e tudo mais. Talvez pro Zé Ricardo lá o Zé Ricardo seja incrível para aquele país, pro futebol daquele país. Mas pra gente não é, né? Pra gente ele tá devendo muito. Então, sendo bem sincero, eu acho que seria loucura ele rejeitar essa proposta.
Acho que ele já está com a corda no pescoço, acho que ele sabe disso, né? Apesar dele tentar falar o contrário na coletiva de imprensa. E vamos ser sinceros, cara, desde que ele foi anunciado aqui, eu falei, o Zé Ricardo é um treinador que é um fracasso como treinador até agora. Um treinador profissional, ele é um fracasso. Todos os clubes que ele passou, ele fracassou. Foi Fortaleza, foi Botafogo, foi Vasco, foi Internacional, foi Cruzeiro. Todos os clubes, ele tinha um objetivo com aqueles clubes e ele não conseguia cumprir. Ou ele falhava, ou então ele saía no meio, como aconteceu com o Vasco, quando ele estava na Série B lá, também não estava bem, já estava sendo muito criticado pela torcida do Vasco, e ele aceitou uma proposta para ir para o Japão. O que aconteceu lá no Japão? Ele foi rebaixado com um time lá do Japão também para a segunda divisão japonesa, para você ver. Olha só que loucura, né? Nem no Japão o Zé Ricardo deu certo. Então, assim, agora está acontecendo a mesma coisa. A torcida já está muito em cima dele, ele não está conseguindo mostrar um bom trabalho, o time não está conseguindo jogar bem, e agora ele recebeu uma proposta dessa, que é incrível, tipo, uma proposta muito boa financeiramente, e ele tem essa oportunidade de ir, e a tendência é que saia, pelo menos das informações, a tendência é que saia. O Vene Casagrande, inclusive, informou que a diretoria do Goiás já tem essa proposta em mãos, tá? Então o Goiás já está ciente dessa proposta, e o Goiás anunciou uma coletiva amanhã, às 8h30 da manhã, para alguma coisa. Não se sabe o que é, não falaram o tema da coletiva, mas pode ser que seja uma coletiva do anúncio da saída do Zé Ricardo. E aí também a gente entra numa outra questão aqui que é importante a gente falar, tá? Uma outra questão, que é quem é que vai ser o treinador do Goiás agora? Quem vai ser o treinador do Goiás agora? Porque não adianta você demitir o Zé Ricardo e trazer um treinador do mesmo nível que o dele. E quando eu estou falando de um treinador do mesmo nível que o dele, eu estou falando de um Alberto Valentim da vida. Tá? Porque um Alberto Valentim também tem vários times que ele passa e que ele não dá conta de fazer um bom trabalho. Ele é, para mim, um técnico do mesmo patamar que o Zé Ricardo. Não convence. O Goiás precisa hoje, primeiro, ou de um técnico. Tem duas opções de técnico para o Goiás. Ou de um técnico que seja inteligente o suficiente para fazer esse time jogar de uma outra maneira, de uma maneira mais ofensiva, mais inteligente, mais criativa, e esse técnico é difícil de achar. Ou de um técnico que não vai mudar tanto o estilo de jogo do Goiás, só que é um técnico renomado, de pulso firme, que vai levar o Goiás para a Série A na marra, entende? Estou falando de um técnico assim, com nome. Eu não vou, assim, enfim, dar exemplos de nomes aqui, porque tem alguns que estão empregados, tem alguns que estão desempregados, mas o Goiás precisa olhar bem para esse mercado e saber escolher. O que não dá é para escolher técnico com cheiro de fracasso como o Zé Ricardo, como é o Alberto Valentim, como é o Jorginho, por exemplo. São técnicos assim que, me desculpa, todos os clubes recentes que eles passaram foi um fracasso. O resultado foi um fracasso. E não tem como acreditar que no Goiás vai ser diferente. Eles não vão conseguir subir o Goiás para a Série A, porque para o Goiás agora só restou isso. Só restou a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá? Copa do Brasil, a gente vai pegar um time dificílimo, então assim, esquece, a gente vai ser eliminado na terceira fase, não vai mudar nada. Copa Verde, tem uma situação reversível pelo placar, só que o time é muito fraco e o jogo já é domingo, então dificilmente o Goiás vai conseguir reverter essa situação, tá? Então Copa Verde já foi, Copa do Brasil já foi também e Campeonato Goiano já foi. Então aqui, o que restou? Série B. E o que precisa para a Série B? Reformular o time e reformular o técnico. E quando eu falo reformular o time, é tirar esses jogadores que o Zé Ricardo trouxe. O Everton, Getúlio, dispensar alguns jogadores que estão desde o ano passado e não servem, como o Vinícius e o Alano, dispensar Luiz Henrique. Esses caras precisam sair urgentemente para dar espaço para outros jogadores que venham para somar. Jogadores com experiência em Série B, jogadores que possam levar o Goiás para algo maior. Porque, cara, do jeito que está hoje, tá muito feio. Do jeito que está hoje, assim, tá sendo um guspe na cara do torcedor, que não se sente motivado mais para nada. Vai ter um clássico entre Goiás e Vila no domingo, e a maior parte da torcida do Goiás está completamente desanimada. Muito provavelmente a gente nem vai lotar o estádio da Serrinha no domingo, só para vocês terem uma ideia, e é um clássico, tá? Então, assim, o Zé Ricardo acabou com o planejamento, o Agnello e o Luciano Patiello também, que confiaram nesse cara, né? Eu, que nem sou um estudioso de futebol, sabia que muito provavelmente seria um fracasso a contratação dele. Eu falei isso num vídeo no dia 25 de dezembro, que foi no Natal, quando anunciaram o Zé Ricardo. Então, assim, não tenho o que falar, não tenho o que falar. Se eu, que não sou um estudioso de futebol, conseguir ver isso, não tem justificativa para o Luciano Patiello e para o Agnello não terem visto isso também. Então, não tem o que falar. É corrigir o erro principal que foi ter trazido esse cara que trouxe um monte de jogadores aí que não servem para vestir a camisa do Goiás e a gente está pagando o pato por isso.
Essa é a minha opinião, queria saber a sua também, coloca aqui nos comentários, se inscreva no canal e é isso. Lembre-se, a nossa voz não pode acabar. Valeu, um abraço.